da casa, que é sua. Então, bom dia, Adroaldo, e bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando esse ato e também quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Então, cumprimentar você pelo Movimento dos Economistas pela Democracia e contra a Barbárie, a Luíse Vilares, que é a coordenadora da BED do DF, a Júlia Rodrigues, que é associada da BED, a Ludmila Azevedo, também associada da BED, nosso querido companheiro Júlio Miragaia, que também é do Movimento dos Economistas pela Democracia e contra a Barbárie. E saudar a organização desse documento, desse manifesto que você hoje está entregando a nós, do movimento Vamos Juntos pelo Brasil. Saudar e agradecer. Também faço isso em nome do presidente Lula, do governador Geraldo Alckmin, que são os representantes do movimento Vamos Juntos pelo Brasil, que congrega 7 partidos políticos, entidades representativas dos movimentos sociais, populares, também as centrais sindicais e várias outras lideranças aí da sociedade civil que estão empenhadas, em fazer crescer um movimento para a gente recuperar o Brasil, para o povo brasileiro e tirar desse desastre que nós estamos vivendo, que é o governo de Jair Bolsonaro. E o documento que vocês entregaram agora, eu já tinha lido o texto e quero saudar, porque nós fizemos na terça-feira, em São Paulo, o lançamento das nossas diretrizes para o programa de governo do presidente Lula e do Geraldo Alckmin. São diretrizes que colocam as prioridades e que vão ser desenvolvidas, obviamente, com a participação aí de todos os partidos e entidades que estão participando do movimento, mas também lançamos uma plataforma participativa para as pessoas enviarem sugestões a partir daquelas diretrizes. Só em um dia já recebemos mais de 2.000 sugestões. As pessoas estão muito ávidas em participar, com vontade, querem agregar ao movimento. Mas o que eu queria chamar a atenção é que as diretrizes que nós lançamos na terça-feira são diretrizes que têm muito a ver com os pontos que vocês nos apresentam nesse manifesto dos economistas pela democracia. Eu diria que nós estamos, obviamente, na mesma linha, na mesma direção, e os pontos que vocês colocam aqui, muitos são parecidíssimos com pontos das nossas diretrizes. Porque é óbvio que a gente tem um monte de coisa para fazer para consertar esse Brasil e reconstruí-lo, porque eles foram muito eficientes, estão sendo muito eficientes na destruição, na desconstrução. O Bolsonaro falou isso, acho que foi em 2019, no discurso dele de posse, que ele não veio para construir, veio para destruir. Realmente ele veio para destruir tudo aquilo que nós tivemos um esforço de construir ao longo de anos, desde a redemocratização do Brasil até os nossos últimos governos, e eles estão aí, deu. Esse som é quando um liga, o outro desliga. Mas o que é importante para nós? Ter clareza daquilo que é prioridade e que nós vamos ter que fazer de forma emergencial. O presidente Lula falou uma coisa muito interessante lá na apresentação das diretrizes. Falou da experiência dele e do Alckmin na administração pública, na gestão e na governança. Nós temos um ex-presidente da República que ficou por 2 mandatos na presidência e temos um vice que foi por 4 vezes governador de São Paulo. Conhecem a máquina pública, conhecem o Estado, sabem o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E como diz o Lula, sei onde eu errei e onde eu acertei. Mas tem uma característica mais importante ainda no presidente Lula, é que ele conhece muito o Brasil. Eu diria, acho que não tem liderança política aí da história nossa mais recente que conheça tanto o Brasil como o Lula. Porque ele viajou já todos os estados da federação e ele não vai só para a capital, não vai para eventos fechados, ele viaja o interior, ele vai para os municípios onde tem problema, ele pisa o chão que o povo pisa e conhece a realidade do povo brasileiro. Então ele disse o seguinte, nós vamos ter que chegar e vamos ter que fazer. Ninguém vai ser condescendente conosco de ficar 6 meses esperando a gente conhecer a máquina, ou 1 ano, como fazem com os presidentes recém-eleitos. Não, tem que se ambientar na cadeira. Ele disse assim, acho que se duvidar, a cadeira que está lá é a que eu deixei.
quando eu fui presidente e comprei. Então, é óbvio, nós temos uma qualidade, né, na candidatura do Lula, do próprio Alckmin, muito grande, que é chegar fazendo. E chegar fazendo, tem que chegar fazendo aquilo que é emergencial, né? E o que é emergencial hoje? Combater a fome e a miséria, é o primeiro ponto. Não é possível um país como o Brasil, que produz alimentos, que tem as riquezas naturais que tem, você ter, de novo, 33 milhões de pessoas com fome. Ou, como disse o estudo do IBGE, em 2021, 106 milhões de pessoas viveram com uma renda média de R$ 415. Isso é uma tragédia para um país como o nosso. Não tem como ser desenvolvido, não tem como crescer, não tem como a economia dinamizar. Aquilo que nós temos que usar como propulsor desse desenvolvimento, que é o nosso mercado interno, a gente está matando. É uma contradição, inclusive, do capitalismo, numa situação como essas. Então, o primeiro foco é ter consistência no combate à fome e à miséria. É gerar empregos. E, para gerar empregos, nós precisamos de um programa consistente de investimentos, forte, né? Um programa que realmente mexa com o mercado de empregos. E, para isso, a gente precisa de um Estado forte. A gente precisa de um Estado presente, de um Estado indutor. Por isso, essa tragédia do teto de gastos tem que sair das nossas vidas. Isso é uma jabuticaba, que eu não sei qual país que tem igual. Quando o pessoal aí dos economistas conservadores falam, mas e aí, é teto de gastos? Me diga um país que tem teto de gastos. Nós já temos lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, uma série de regramentos. Fizemos os nossos governos com grande responsabilidade fiscal e social. Para que a gente tem que ter um negócio desse? Que só vale para abaixar os investimentos e também os programas sociais. Porque eles que criaram o teto de gastos não respeitaram em nada. Fizeram orçamento de guerra, passaram com medida provisória, com crédito extraordinário, passaram a mão no teto de gastos. Então, eles não têm moral para falar de teto de gastos. E isso é um contrato que tem que ficar claro com a sociedade brasileira. O teto de gastos não pode ficar, não vai ficar. E nós estamos falando isso de forma clara. A gente tem que ter uma política fiscal ousada, um Estado forte e presente para resgatar o desenvolvimento desse país. Senão, você não vai fazer esse enfrentamento à fome, à miséria, ao desemprego, à situação de tragédia. Então, isso é a primeira coisa. A segunda, nós temos que enfrentar essa situação dramática que é a inflação brasileira. Como é que pode o Brasil voltar, depois de tanto tempo que a gente lutou, brigou, enfim, pagou um preço alto, voltar a ter inflação? E o pior, né, que é uma inflação gerada quase que grande parte dela, pelo menos metade, um pouco mais da metade, pelos chamados preços administrados pelo próprio governo. Preço dos combustíveis, preço da energia elétrica. É uma vergonha o que está acontecendo. Como é que um governo como esse deixa, né, a Petrobras fazer uma política de preços que é a paridade internacional e dolarizar o combustível? Aí o que acontece? Para combater a inflação, o Banco Central, bingo, aumenta os juros. Que excrescência! Aumenta juros quando a inflação não é de demanda. Então você tem um ciclo vicioso que faz com que o Brasil não consiga resgatar o crescimento e o desenvolvimento, não vai sair disso. Então nós temos que deixar claro também que nós vamos mexer na política de preço da Petrobras. E não é fazendo CPI da Petrobras não, viu? Como que é o Bolsonaro, que é cortina de fumaça para ter discurso para dizer que quem é a vilã é a empresa. E por trás disso, obviamente, é o interesse de criminalizar a Petrobras, de privatizar a Petrobras, assim como eles já estão fazendo com a Eletrobras. É mexer na PPI. Essa é uma política de preços que foi feita pelo Conselho de Acionistas, pela plenária de acionistas da Petrobras, foi proposto o Pedro Parente, lá no governo Temer ainda, entendeu? De dolarizar os preços. O Conselho, a plenária e o governo tem maioria dos acionistas, pode mudar isso. Não precisa dolarizar tudo, não precisa colocar as taxas de importação para o combustível produzido aqui. É uma insanidade isso que está acontecendo. Então, tem que fazer isso, tem que ter uma política para o setor elétrico também, né? E, obviamente, isso tem a ver com você também combater a carestia, né? O aumento do preço dos alimentos. Então, você tem uma situação no Brasil que é de desemprego, baixa renda, e aí com preços altos que sobem todos os dias e grande parte disso provocado pelo governo. Então, isso também tem que ficar claro nesse contrato mais emergencial que a gente está fazendo. E, claro, a defesa, né, das nossas estatais e do nosso patrimônio.
que é crime, o que eles fizeram com a Eletrobras é um crime, a venda das ações, a retirada do poder do Estado com a maioria das ações. Eles fizeram um grande negócio. Quem é que lucrou e quem estava feliz e ávido por isso, que comprou as ações? O mercado financeiro todo, assim, os bancos, né? As incorporações. Então, não dá e não podemos permitir que façam isso com a Petrobras, né? Aliás, se tem uma proposta interessante que eles soltaram por aí, é mexer na lei das estatais. Nós topamos, queremos falar. Nós somos contra a lei das estatais quando eles votaram. Eles colocaram as estatais no colo do privado, com uma política de governança de empresa privada, um equívoco, criminalizaram os sindicatos, as nossas lideranças sindicais, ao não deixar integrar conselho de administração ou direção, criminalizaram a política também, que não podia. Mas o que pode? É o privado? É o gerente? E levaram as empresas a ter a valorização do resultado econômico em detrimento do resultado social. Uma empresa estatal foi construída com sangue, com suor do povo. Não pode ser assim. Então, isso nós topamos. Queremos discutir a mudança da lei das estatais. Mas é engraçado, porque foram eles que propuseram a lei, os mesmos que propuseram, agora propõem mudar. Nós sempre tivemos a visão crítica e sempre achamos que tinha que mudar. O outro ponto que é muito importante, que a gente tem que entrar com uma atuação firme, é no combate ao desmatamento, né, e na defesa da nossa Amazônia. O que eles estão fazendo e na segurança, né, daquela região, porque virou terra sem lei, bang bang. Né? A morte, tanto do Bruno como do Dom, mostra isso. Mas nós ficamos sabendo porque eles são conhecidos. O que morre de gente lá, que não é notícia de jornal, que desaparece de gente, porque virou terra sem lei, todo mundo está armado. Está armado com arma de clube de caça, munição. Está batendo ali, ó. Aí. Pronto. Com munição de clube de caça, é um escândalo isso. Então, nós temos que restaurar a segurança da região amazônica, fazer um plano imediato de combate ao desmatamento, nós temos que enfrentar isso, né, buscar o objetivo de ter um desmatamento líquido zero, né, para PPCDAN, que nós estávamos fazendo, e, claro, uma proteção para os povos originários, para os indígenas, para os quilombolas, com política pública clara, né? E devemos também ter uma ação que a gente possa, desde já, ter participação popular, tanto na estruturação como execução dos programas, mas principalmente nas definições. Por isso, o presidente Lula disse que nós temos que fazer um orçamento participativo, claro que adequado à realidade do que é um orçamento da União, em contraposição a esse orçamento secreto, que também é outra praga, né? Mas o Congresso Nacional tem quase 20 bilhões, é muito dinheiro, né? É a metade, um pouco do que tem para o total de investimento no país, olha a barbaridade, e que é distribuída sem planejamento nenhum, é pulverizado, vai para uma prefeitura, para outra, colocado em programas ou investimentos que não têm necessidade, que não tem planejamento. Uma tragédia o que nós estamos vivendo, né? Então, o governo não governa, o Congresso Nacional executa o orçamento, fica todo mundo refém dessa política paroquial, né? E a gente numa situação dessa do Brasil. Então, nós precisamos ter instrumentos de participação para a gente contrapor a isso, contrapor e pressionar o Congresso, porque eu não acho que a gente vai conseguir mudar muito a cara do Congresso. Eu acho que o nosso movimento, o nosso campo aqui amplia, e é muito importante isso que eu queria falar com vocês. Não é só importante eleger um presidente da República, é importante eleger uma bancada que ajude a governar, né? Porque se a gente não tiver gente aqui para fazer os enfrentamentos, é difícil. Eu acho que a gente amplia a nossa bancada, mas não vai ter a metade da casa. Então, nós vamos conviver ainda com um Congresso mais conservador. E só tem um jeito de um Congresso conservador dar respostas que não sejam totalmente conservadoras, é a mobilização popular. Então, para nós é muito importante a questão da mobilização e da participação popular na sustentação de um governo e nas mudanças dele. E, claro, por fim, aqui eu pus 6 pontos, né, para tentar resumir um pouco, mas o mais emergencial, que vamos ter várias coisas, né, para fazer, mas é a defesa da democracia, da justiça, né? Portanto, é o respeito às mulheres, é o combate ao racismo, é o enfrentamento ao preconceito e à violência com LGBTQIA+, é uma política para a juventude,
enfim, a gente contemplar esses setores que são, sim, os mais afetados quando você tem um modelo econômico excludente, como é o modelo neoliberal, que é o que a gente está vivendo aqui na veia. E isso tudo resulta em você defender a soberania, né? Porque a soberania não é uma coisa etérea, né? Não é só um nome, ela é uma casa, né? Que, como disse o Lula, a soberania é o telhado de uma casa. Você tem que ter toda a estrutura para você chegar lá, porque um país não é soberano tendo o povo passando fome, um país não é soberano tendo o povo desempregado, o país não é soberano não investindo em educação, em ciência e tecnologia, não é soberano se ele não respeitar a população, se não tiver democracia. Então, ou seja, a soberania de um país é como ele se coloca no mundo, mas muito mais essa colocação dele no mundo está com o que ele constrói internamente para o conjunto da sua população. Então, o que vocês trazem aqui é muito bom, porque, na realidade, está muito ligado, né, ao que nós estamos discutindo. Tem coisas que são complementares, mas que mobilizou muita gente, né? Muita gente que faz opinião na sociedade, muita gente que faz um movimento crescer. E o que nós precisamos de vocês agora, além dessas contribuições que eu vou passar à equipe, né, do plano de governo, e vi que o Aloysio Mercadante, que é o nosso coordenador, também assinou como economista, é que a gente tenha organização, né? Organize-se para enfrentar esse momento. Nós estamos a cerca de 3 meses da eleição. É óbvio que a candidatura do presidente Lula está bem posicionada. Eu não sei o que vai trazer o Datafolha hoje, nós temos uma pesquisa. Pelo que a gente está vendo internamente, acompanhando as nossas pesquisas, eu acho que vem, né, no mesmo sentido da outra, eu acho que tem uma consolidação, mas o método que essa gente usa de campanha, a forma como eles se organizam e a forma como eles fazem, é muito diferente do que nós já vivemos em outras eleições. Tirando 2018, que nós experimentamos um pouco do que foi. Eu acho que agora eles têm uma organização mais sólida, estão no governo, vão utilizar de tudo, para tentar ganhar essa eleição e para jogar contra a estabilidade do processo eleitoral. Então, ter um movimento forte em defesa da democracia, em defesa do processo eleitoral, né, em defesa das urnas eletrônicas, é fundamental, porque o que eles podem ter na mão é isso, é jogar na desestabilização. Não vai ganhar a eleição, porque a situação é um caos e não se sustenta para ganhar, mas jogar na desestabilização. Então, movimentos como esse, né, que trazem propostas claras do que a gente precisa fazer, mas, ao mesmo tempo, defendem o processo democrático e a realização das eleições dentro desse processo e das regras, é fundamental. E a gente precisa ampliar esse movimento cada vez mais e organizá-lo. Então, muito obrigada, agradeço muito a ABED, agradeço muito aí ao movimento dos economistas pela democracia e contra a barbárie, agradeço a todos que estão aqui, quem está nos acompanhando na rede, e vamos juntos e juntas pelo Brasil.